Então, quando é que o coronavírus vai parar? Veja bem, ele vai parar daqui a 4 anos. Então, nós estamos em 2020, a epidemia começou oficialmente em dezembro de 2019, então vai ser em 2023 que ela vai ser estancada. Pelo fato de que eu fui o único astrólogo que previu 2 meses antes a chegada dessa nova epidemia, que agora é uma pandemia, eu acredito que eu tenho capacidade intelectual para fazer uma análise independente, sem viés político, sem viés ideológico. E caso você não acredite nas minhas palavras de que eu fui o único astrólogo da América Latina que previu 2 meses antes a epidemia, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para o vídeo que foi ao ar em outubro de 2019. Você inclusive pode checar a data em que o vídeo foi ao ar, que foi exatamente neste mês. E neste vídeo eu falo claramente sobre a chegada de uma nova epidemia que causará um abalo global na saúde. Então eu não recomendo você assistir a esse vídeo sem antes você assistir esse primeiro, para você entender o desenvolvimento da minha análise. Quando eu falo que fui o único astrólogo da América Latina que previu a chegada da epidemia, eu não estou descartando astrólogos que moram em outros países que estão localizados fora da América Latina em nenhum único momento. Quando eu falo que fui o único astrólogo que previu a chegada da epidemia 2 meses antes, tome muito cuidado, porque astrólogo não é a mesma coisa que vidente. Eu não sou vidente. Astrólogo não é a mesma coisa que tarólogo, pois eu não sou tarólogo. Astrólogo não é a mesma coisa que médium, pois eu não o sou. Astrólogo é um campo específico de saber. E, ademais, os únicos astrólogos que previram a chegada da epidemia, que agora é uma pandemia, 2 meses antes dela começar, em dezembro de 2019, foram especificamente astrólogos que trabalham com o zodíaco sideral. Nenhum astrólogo que trabalha com o zodíaco tropical previu a chegada da epidemia. Então você vai encontrar aí na internet dezenas de astrólogos que trabalham com o zodíaco tropical que estão fazendo uma análise depois que a epidemia apareceu. Então, uma análise depois que o fato aconteceu não é uma previsão, é um estudo de caso. Então, se você procurar com cautela, os únicos astrólogos que previram a chegada da epidemia antes dela aparecer foram astrólogos que trabalham especificamente com astrologia sideral. Então esse é um sinal de que a astrologia sideral deve ser levada mais a sério. Então, a primeira coisa que eu gostaria de desmistificar neste vídeo é que estão falando que o coronavírus é uma invenção comunista, pelo fato de que o partido que é mais importante, que governa a China, que é o lugar onde apareceu a epidemia primeiramente, é um partido controlado por comunistas. Então está se criando uma série de teorias conspiratórias infundadas, dizendo que foram comunistas que criaram em laboratório esse vírus. E essa teoria ela é absolutamente irresponsável e mentirosa. Ela é mentirosa pelo seguinte: vamos pegar o caso da AIDS. A AIDS ela surgiu primeiramente lá nos anos 20 no Congo. Só que quando ela espocou como uma epidemia,
foi em 1981. 1981, nas cidades de Nova York e São Francisco. E as cidades de Nova York e São Francisco ficam nos Estados Unidos, que é um país capitalista. E nos anos 80, quando os Estados Unidos foram um palco da epidemia de AIDS, que depois viraria uma pandemia, quem governava os Estados Unidos naquela época era um governo de orientação republicana, de direita, que era o Ronald Reagan, o presidente na época. A AIDS surgiu em 1981 e o Ronald Reagan foi pronunciar a palavra HIV/AIDS pela primeira vez em 1987. Ou seja, ele demorou 6 anos para se pronunciar sobre o assunto. E o motivo pelo qual ele fez isso foi porque o Partido Republicano é financiado majoritariamente por igrejas evangélicas e por sionistas. E os sionistas e os evangélicos, eles seguem o ensinamento do Levítico de que homossexuais devem ser assassinados. Então, como as leis no Ocidente se desenvolveram no sentido de que as pessoas que praticavam religiões abrâmicas não poderiam mais assassinar homossexuais e oferecer seus corpos como oblação para Yahvé, muito por causa da Revolução Francesa com seus projetos de laicizar a política no Ocidente. Então, os cristãos, assim como os judeus, os sionistas, eles viram a AIDS pelo fato de que ela espocou nos Estados Unidos, primeiramente dentro da comunidade gay e de homens que fazem sexo com homens. Eles viram isso a oportunidade de causar uma espécie de genocídio, se é que se pode usar essa palavra, mas pela dificuldade de encontrar outra melhor, mas que, em outras palavras, o que eu quero dizer é que o Partido Republicano via a AIDS como uma maneira de matar homossexuais em massas. Então era interessante não conter a epidemia porque os homossexuais, eles não eram bem vistos pelos cristãos sionistas. E então é por isso que o Ronald Reagan foi obrigado a falar sobre isso quase que 6 anos depois da epidemia. Logicamente que não estou falando que a AIDS ela se infectou e matou especificamente homossexuais, matou outros grupos também. Então a direita está usando, especificamente a direita judaica cristã, está utilizando a epidemia do coronavírus para simular uma versão dos fatos de que foi o Partido Comunista que criou o coronavírus para destruir a economia dos Estados Unidos e que a China tentou ocultar o coronavírus. Isso não é verdade nem um instante, porque o coronavírus apareceu na virada de dezembro para janeiro de 2020 e os primeiros casos de óbitos na China eles já foram reportados para a Organização Mundial da Saúde para ela tomar as suas devidas providências. Então, a China não, em nenhum momento desta epidemia que apareceu agora, que agora é uma pandemia, ocultou o fato. Agora, a epidemia de AIDS que apareceu nos Estados Unidos, que é um país capitalista e que estava sob o governo de um partido republicano altamente capitalista e conservador, eles tentaram esconder durante 6 anos a epidemia de AIDS porque eles acreditavam que era a maneira de varrer a comunidade homossexual dos Estados Unidos e do Ocidente. Então esta é a primeira mentira. Então, uma orientação para vocês: qualquer vídeo que vocês receberem no WhatsApp que fale que o coronavírus foi criado pelo Partido Comunista Chinês em laboratório para fins dúbios, não compartilhem estes tipos de vídeos, porque isso são notícias falsas. Os tipos de pessoa que está espalhando isso, que, diga-se de passagem, é o mesmo tipo de pessoa que empurra essas pautas de terra plana, que empurra essas pautas de cura gay, é o mesmo que está empurrando essa versão dos fatos. Então, assim, a maneira que você tem de estancar notícias falsas é não compartilhando-as.
E fora que essas notícias elas não ajudam em absolutamente nada as pessoas que já foram infectadas. Essas pessoas que estão compartilhando esse negócio de o vírus ser um vírus comunista são as mesmas que falam contra as vacinas. Então eu quero ver onde estão essas pessoas agora, num leito de hospital, perante um paciente em estágio terminal de coronavírus. Eu quero ver se ela tem a pachorra de falar contra as vacinas nesse momento. Então, nessas horas, essas pessoas elas não aparecem, né? Então, vamos agora à segunda pergunta. Quando o SARS-CoV-2 vai parar? Para quem não sabe, o SARS-CoV-2 é um dos nomes científicos do coronavírus, mas vamos entender o que ele é de fato. O coronavírus é um vírus que causa a síndrome respiratória aguda grave de número 2. Então, ele é diferente de outras versões que aconteceram anteriormente da epidemia. Eu vou explicar mais adiante que essa versão que nós estamos vendo agora, que virou uma pandemia, é a terceira temporada do coronavírus. Então, quando é que o coronavírus vai parar? Veja bem, ele vai parar daqui a 4 anos. Então, nós estamos em 2020, a epidemia começou oficialmente em dezembro de 2019, então vai ser em 2023 que ela vai ser estancada. E uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é que, cuidado com essa pergunta, quando um vírus vai parar, quando a epidemia vai parar? Veja bem, nenhum vírus ele para. Então a pergunta em si ela já é um pouco equivocada, ela já é um pouco míope, porque se você olhar sobre a história de outras epidemias e pandemias que aconteceram, como a peste negra, elas acontecem desde a antiguidade clássica. E de vez em quando aparecem surtos de peste menores, mas não como naquela época, que é a peste bubônica. Nós vemos a mesma coisa no caso de varíola, que durante milênios matou muitas pessoas e foi erradicado em 1977, mas de vez em quando aparecem casos de varíola. Casos de sarampo aparecem de vez em quando. A própria questão do HIV/AIDS, que começou em 1920 no Congo, e a epidemia ela não foi estancada, não encontraram ainda uma cura para a AIDS, embora existam os retrovirais que eles conseguem conter o avanço do vírus e a pessoa vive uma vida normal hoje. Então, assim, nenhum vírus de fato para, tá? O que pode ser plausível nessa pergunta é se vão inventar alguma vacina que possa imunizar o organismo contra essa família de coronavírus. A minha resposta é sim. É completamente possível, assim como já encontraram um vírus, uma vacina que imunize o organismo contra o vírus da gripe, que é o H1N1, que já tivemos 2 pandemias. A primeira foi a gripe espanhola e a segunda foi a gripe suína. Então é completamente possível que se encontre sim uma vacina. Mas só que veja bem, a vacina ela serve como um paliativo para imunizar o organismo. A vacina não vai servir como um tratamento para uma pessoa que já foi infectada. Porque vírus não se tratam com vacina. No caso específico da síndrome respiratória aguda causada pelo coronavírus, é o tratamento de quarentena e, no caso, colocar a pessoa no balão de oxigênio, ou se ela desenvolve pneumonia, tratar com antibióticos. É o tratamento tradicional que se faz quando se trata de um vírus que ele é altamente contagioso. A terceira pergunta é: qual é a contagem de mortes? 100 mil pessoas vão morrer na pandemia do coronavírus. A quarta pergunta é se existem antecessores. Essa pergunta ela é muito importante. Provavelmente ela vai ser uma das perguntas mais importantes para nós entendermos a pandemia numa perspectiva astrológica, porque utilizando a astrologia sideral,
nós vamos entender que a epidemia do SARS-CoV-2, que é essa que está acontecendo agora, ela é na verdade a terceira temporada ou a terceira onda de infecção massiva por coronavírus. A primeira temporada foi em 14 de dezembro de 2001, que foi quando ocorreu um eclipse solar anular. E eclipses solares são altamente importantes para nós entendermos as 3 temporadas de infecção do coronavírus, porque eles são a variável mais importante, eclipses solares são a variável mais importante para nós fazermos previsões sobre epidemias e pandemias. E na astrologia sideral existe essa divindade chamada de Shiva, que ele é na trindade do hinduísmo o deus da destruição. E ele rege vários nakshatras ou signos, dentre eles Ardra e Mula. Ardra é a morada de Shiva na forma de Rudra, que Rudra significa o Shiva selvagem, o Shiva rude. E Mula significa um ramo de raiz, então ele corta as coisas pela raiz, inclusive pode ceifar vidas. Esse nakshatra ele rege desencarnes coletivos e ele também é regido por Shiva, só que na forma feminina de Nirti ou Kali. Então Nirti ou Kali é a sua consorte feminina. Então, para vocês compreenderem as 3 temporadas do coronavírus, vocês precisam entender, ter em mente a importância de Ardra e Mula. E quando nós posicionamos no zodíaco solar, Ardra se localiza entre 6 graus e 40 minutos de Gêmeos a 20 graus de Gêmeos. E Mula se localiza entre 0 grau de Sagitário até 13 graus e 20 minutos de Sagitário. Então, o eixo de Gêmeos e Sagitário é o eixo que causa epidemias e pandemias, especialmente em Ardra e Mula, e quando Rahu e Ketu, que são os eclipses, estão transitando por esse eixo. Rahu é o nó do norte da Lua, ou o nó do ascendente, Ketu é o nó do sul da Lua, ou o nó do descendente. Então, pode variar. Tanto Rahu em Ardra quanto Ketu em Ardra podem causar epidemias, e o inverso também. Ketu em Ardra e Rahu em Mula também pode causar epidemia. Então, lembra quando eu estava falando sobre a primeira temporada do coronavírus? Ela aconteceu especificamente no dia 14 de dezembro de 2001, quando ocorreu um eclipse solar anular. Neste eclipse, o Rahu estava em Ardra e o Ketu em Mula. E este eclipse foi o que catalisou a epidemia de coronavírus SARS, que é uma forma original do coronavírus que causa a síndrome respiratória aguda, sendo que mais especificamente este SARS, ele pode ser chamado de SARS-CoV-1, diferentemente dessa pandemia que nós estamos vendo agora, que é o SARS-CoV-2. Então, foi graças a um eclipse solar anular com Rahu em Ardra e Ketu em Mula que ele causou a primeira epidemia de SARS-CoV-1. E se vocês olharem, o eclipse começou na China e ele se espalhou para o resto do mundo. Exatamente como vocês estão vendo aqui na penumbra do vídeo, a penumbra ela foi vista no Oceano Pacífico. Então, exatamente como essa pandemia está acontecendo agora, ela começou na China. É por isso que existem pessoas que elas não estão entendendo quando eu falo que a importância da penumbra. O lugar do planeta onde ocorre a penumbra, ele é de crucial importância porque ele vai ser o marco zero, tá? Entenda bem, quando eu falo que ele vai ser o marco zero, não significa que outras partes do planeta que
foram também infectadas, mas que a penumbra não passou aí, como é o caso da Itália e dos Estados Unidos, países a gente não viu a penumbra. Tudo bem, não é que os lugares onde não foi vista a penumbra que eles não vão ser afetados. Eles vão ser afetados, mas como efeito colateral. Entenda bem a diferença. O lugar onde acontece a penumbra, ele é muito importante porque lá vai ser o marco zero da epidemia. E não significa em nenhum único instante que outros países que não passou a penumbra, que eles não vão ser afetados. Eles vão, mas como efeito colateral. Essa é a grande diferença. E no caso da primeira temporada do SARS-CoV-1, ela matou 800 pessoas. Então ela foi muito menos mortal do que essa que nós estamos vendo agora. Não é à toa que ela ficou só no status de epidemia. E ela se estendeu até 2004. Então ela começou em 2001 e ela foi estancada em 2004. Ela durou bastante tempo. A segunda temporada do coronavírus foi em 14 de janeiro de 2011, que foi quando ocorreu um eclipse solar parcial nesse dia. Neste eclipse foi agora o inverso. O Rahu estava em Mula e o Ketu em Ardra. E este eclipse foi o que catalisou a epidemia de coronavírus MERS. Então, a epidemia de coronavírus MERS, ela é uma variação aí já do coronavírus que causa a síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, como o próprio nome já diz, ela aconteceu no Oriente Médio. Como vocês podem ver no vídeo, a penumbra foi vista majoritariamente no Oriente Médio e o marco zero da segunda temporada do coronavírus foi a Arábia Saudita, e inclusive foi o país que teve maior número de óbitos. Mas como efeito colateral nós vimos também a Coreia, que também teve vários óbitos, e a penumbra não foi vista na Coreia, mais uma vez, foi como efeito colateral do eclipse. E na segunda temporada do coronavírus morreram 600 pessoas, morreu menos do que a primeira temporada da epidemia. E a segunda temporada, ela começou em 2011 e durou aí até 2015, então foram 4 anos de epidemia. E a próxima pergunta é: qual é a origem do SARS-CoV-2? Essa é uma pergunta um pouco técnica. A origem do SARS-CoV-2 é em Wuhan, na China, então você vai ouvir altas teorias conspiratórias dizendo que não foi lá, que foi em outros lugares. Não. A terceira temporada, ela aconteceu em Wuhan, porque o que causou essa epidemia foi o eclipse solar anular do dia 26 de dezembro de 2019, em que o Ketu estava em Mula e o Rahu em Ardra. E Ketu, diga-se de passagem, ele rege vírus, ele rege epidemias. E como vocês podem ver no vídeo, a penumbra passou pela Ásia. Então, astrologicamente falando, Wuhan foi sim o marco zero da terceira temporada do coronavírus. Não foi nenhum outro país. Isso aí é fake news. E então, a origem do SARS-CoV-2, ela é de origem animal. Ela foi passada primeiramente para o animal. Pelo animal foi o vetor de transmissão inicial e depois foi passado para o ser humano. Agora, qual foi o animal ainda é uma incógnita, porque foram mapeados o genoma de 3 tipos de coronavírus em 3 tipos de animais, que foram o morcego, a cobra e um animal que parece um furão, que é um animal selvagem, uma fuinha, um ferrete. Então, esses 3 têm uma semelhança muito forte à maneira que o coronavírus ele infectou esses animais e a versão do vírus quando infectou seres humanos. Porque cada vez que um vírus ele infecta um ser vivo, ele vai sofrer determinadas mutações. Então, a maneira que, por exemplo, no caso da segunda temporada, o animal que foi o vetor de contaminação, que foi essa que aconteceu no Oriente Médio, foi o camelo.
Mas só que antes do camelo havia sido o morcego que passou para o camelo e depois se passou para o humano. E muitas vezes o contágio acontece porque são pessoas que comem ou consomem a carne de camelo, do animal já contaminado, ou no caso da terceira temporada e da primeira temporada, no caso de pessoas que consomem carne contaminada de morcego ou de cobra, ou de ferrite, e acontece a contaminação para o ser humano e isso se torna uma epidemia. É exatamente assim como aconteceu a epidemia da AIDS. Ela começou lá nos anos 20 com a caça lá no Congo de povos tribais a macacos. Então as pessoas estavam caçando macaco e comendo a carne do macaco. E a carne do macaco ela estava contaminada pelo vírus SV, que é o vírus da imunodeficiência símil. Aí depois ocorreu a mutação e contaminou o ser humano e que se tornaria o HIV. Então, a maioria das histórias de epidemias, elas acontecem do contágio do animal para o ser humano, tá? E não tem nada a ver aí com invenção comunista de laboratório. Isso aí é uma versão ridícula de pessoas que só querem confundir a consciência das pessoas. Agora, uma outra pergunta é, e sobre essa família do SARS-CoV-2? O que eu posso dizer? O coronavírus, como eu já havia dado umas pinceladas lá atrás, ele não é um vírus independente, ele é uma família de vírus, é uma família com várias ramificações. Então, até agora, existem 7 tipos de coronavírus. Os 3 mais importantes são o SARS-CoV-1, que foi o que causou a primeira epidemia na China em 2001, o coronavírus MERS, que causou a epidemia lá no Oriente Médio, e a terceira que é o SARS-CoV-2, que causou esta pandemia que nós estamos vivendo agora. Existem outros tipos de vírus e vão aparecer novas mutações do coronavírus futuramente, provavelmente na próxima temporada de eclipses em Ardra e Mula, se não for nesse ano, provavelmente daqui a, vamos colocar assim, a próxima temporada, daqui a alguns anos, quando o Urahiketa entrar de novo no eixo de Ardra e Mula, pode aparecer uma nova mutação do vírus, é muito possível, tá? E a questão do Brasil. O que está acontecendo no caso do Brasil? O vírus ele chegou no Brasil, conforme eu já havia falado naquele vídeo. Inclusive, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um outro vídeo em que eu faço o primeiro estágio dessa análise. Então é importante você assistir esse vídeo também, para você entender esse próximo estágio da análise que nós estamos chegando. Então nesse vídeo aí eu falo que o coronavírus apareceria sim no Brasil e atualmente são mais de 2.000 infectados e de óbitos são mais de 50. Então o caso do Brasil ele ainda não está perto de outros países que foram mais afetados. E os casos mais notórios foram no estado de São Paulo, no Espírito Santo e no Amazonas. Mas vão aparecer novos óbitos em outros estados. Cada região do Brasil, pela diferença climática, né? O Brasil é um país continental, ela vai ter mais... cada região vai responder de uma maneira diferente à pandemia. O coronavírus ele deixou de ser uma doença, vamos dizer assim, que se pegava com contatos com estrangeiro, para ser uma doença agora comunitária. E isso é muito importante de ser compreendido, porque antes de a Organização Mundial da Saúde elevar a crise do coronavírus para o status de pandemia, se tinha uma ideia de que você só pegava se você tivesse contato com estrangeiro, especificamente quem passou na Ásia e mais especificamente ainda quem passou na China ou quem era chinês. Isso aí já levantava uma série de preconceitos e xenofobias contra os chineses, o que não ajuda em nada, porque já houve outras epidemias e pandemias em outras partes do mundo que não na China. Então culpar a China não ajuda em nada, porque era destino a humanidade experimentar isso. Se não fosse na China, seria em outro lugar. Então ficar falando vírus chinês não ajuda em nada. São só pessoas que estão querendo usar o momento para fazer guerras ideológicas, e essas pessoas é que nós devemos evitar. O coronavírus agora ele virou uma doença comunitária. Então isso significa que você pode desenvolver a doença sendo que você nunca saiu
do Brasil nos últimos 5 meses, que é desde quando começou a epidemia. Então já houve casos de infecção de brasileiros que não saíram do país, que nem sequer viajaram nos últimos 5 meses. É completamente possível. A via de transmissão é pelo ar, majoritariamente, pela via respiratória e por superfícies contaminadas. Então você pode ser contaminado em qualquer lugar. Nós saímos de uma epidemia para uma pandemia, como foi falado. As pessoas que precisam de transporte coletivo, isso aí é uma outra pergunta que me fizeram. As pessoas que precisam de transporte coletivo para trabalhar e para voltar para casa ou para transitar pela cidade são as pessoas que durante essa quarentena são as que estão mais sujeitas a serem infectadas. Se você se enquadra no perfil de pessoa que tem o seu carro particular, você está em menos vulnerabilidade. Ou se você se enquadra no perfil de pessoa que trabalha em casa e que só sai na rua para ir ao supermercado, você tem menos chance de ser contaminado ainda. Então não há motivo para paranoia. Agora, pessoas que utilizam o transporte público, ônibus, metrôs, para ir ao trabalho e voltar para casa, essas pessoas elas precisam tomar mais medidas de higiene, de tomar banho com mais frequência, de chegar nos lugares e lavar as mãos e de preferência utilizar máscara, que ajuda bastante, tá certo? O coronavírus é uma doença geralmente benigna. Então eu vou explicar melhor o que significa isso. Por que o coronavírus é uma doença geralmente benigna? Porque 80% das pessoas infectadas desenvolvem um quadro clínico de tosse seca, nariz escorrendo, calafrios, febre, fadiga, garganta inflamada é um pouco mais raro e diarreia é mais raro ainda. Então é um quadro indiferenciado de um resfriado comum, tá certo? Agora, existe uma parcela de 20% dos infectados que o quadro se agrava mais. Então esses 20% que eu vou focar mais, porque se você sofrer todos esses sintomas que eu já falei e se agravar mais, no sentido de você sentir falta de ar e desenvolver uma pneumonia, esse é um caso específico que você vai precisar ir ao posto de saúde ou a um hospital. Então, se você foi infectado, se você caiu doente e você não desenvolveu falta de ar ou pneumonia, não tem por que você ir ao hospital. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for ao hospital, se você está com sintomas ordinários de resfriado, aí é que você corre o risco de você ser contaminado no hospital, porque o local com maior nível de contaminação são em postos de saúde e hospitais, porque são os lugares onde transitam pessoas mais infectadas. Então, se você está só apresentando sintomas ordinários de um resfriado comum, não tem por que você ir ao hospital, porque você vai se expor a uma série de vírus lá nesses ambientes. E o coronavírus, ele invade a célula hospedeira e ele muda o DNA dessa célula hospedeira, ele insere o RNA do vírus e aquela célula hospedeira ela passa a produzir uma série de células do coronavírus que elas atacam o sistema imunológico do pulmão. Então é por isso que se chama síndrome respiratória, porque justamente é o pulmão que vai ser o órgão que ele é mais atacado. Então é por isso que a pessoa fica aberta a toda uma sorte de doenças que são adquiridas ou contraídas por via respiratória, como a tuberculose, a pneumonia, esses tipos de coisa, porque o sistema imunológico ele está fraco. Então é por isso que nesses 20% as pessoas podem desenvolver a pneumonia e uma inflamação aguda do pulmão. Então aí nesse caso aí vai ter que entrar com antibiótico mesmo e a pessoa vai precisar ser internada e vai ter que ficar em estágio de observação, ser colocada em bomba de inalação de oxigênio. Agora, se mesmo assim não adiantar ela sentir falta de ar, aí sim ela vai ter que ser entubada. Vai ter que ficar de quarentena
e vai ter que ficar em estágio de observação até ela ser curada, tá certo? Sobre a questão dos números chineses, eu já havia dado uma pincelada no meu vídeo anterior, mas vale a pena ressaltar algumas coisas aqui, porque existem algumas confusões sobre a questão do coronavírus e a sua maneira de infecção. Porque, assim, crianças elas podem ser infectadas? Podem. Só que no caso das crianças abaixo de 10 anos, segundo esse estudo chinês, as crianças abaixo de 10 anos, nenhuma morreu. Então, a probabilidade de o seu filho abaixo de 10 anos ele ser, vamos dizer assim, morto pelo coronavírus, a chance é zero. Então, não tem, novamente, não tem por que você ficar colocando máscara e encapuzando seu filho. Você vai deixar ele com mais medo. Mas, assim, é completamente possível, sim, que uma criança abaixo de 10 anos ela seja um vetor de transmissão do vírus. Então, se a criança abaixo de 10 anos, ela foi contaminada, ela não vai morrer, mas ela pode transmitir o vírus para outras pessoas na casa, sobretudo os idosos da família. Então a criança ela tem que ser colocada de quarentena, sim. Agora, no caso de pacientes entre 10 a 50 anos, o índice de mortalidade é muito baixo. De cada 1.000 infectados nessa faixa etária, apenas 2 óbitos. Então, é uma relação aí de 0,2% de mortalidade. Agora, a partir de 60 anos é que a situação pode se agravar um pouco mais, mas é especificamente entre pacientes chineses entre 70 a 80 anos que a mortalidade foi para 8%, e em pacientes acima de 80 anos a mortalidade vai para 15%. Então toma cuidado aí, porque não é que uma pessoa que é acima de 80 anos e foi contaminada pelo vírus que ela vai morrer, é 15% de chance. Ou seja, ela tem aí 85% de chance de ser curada. Então a mídia muitas vezes se concentra nos óbitos, mas não se concentra também nas pessoas que foram curadas. As pessoas idosas que foram curadas é muito maior do que as pessoas idosas que morreram. Então, os pacientes imunodeprimidos ou pacientes crônicos, foi uma outra pergunta. Olha, os pacientes imunodeprimidos ou que sofrem doenças crônicas, eles devem ser tratados exatamente como um paciente acima de 80 anos. Ele tem 15% de chance de vir a óbito caso ele for contaminado. A outra pergunta foi, e os pacientes assintomáticos? Os pacientes assintomáticos, eles, se forem contaminados, eles não vão desenvolver os sintomas básicos de um resfriado e tampouco vão avançar para uma pneumonia ou falta de ar. Só que ele é completamente possível que um paciente assintomático ele seja também um vetor de transmissão para outras pessoas na casa, dentro da família. Só que é muito raro. A chance de uma pessoa assintomática ser vetor do vírus é muito mais rara. É muito mais comum uma pessoa que desenvolveu os sintomas, ela ser um vetor de transmissão do vírus, tá certo? A outra pergunta foi, a penumbra não foi vista na Itália, mas por que este país foi mais afetado? Porque a Itália tem uma alta quantidade de idosos. É o segundo país da Europa que tem a maior quantidade de idosos. O primeiro é a Alemanha e um dos países que tem maior número de idosos do mundo. Então, os países que têm uma população muito idosa são os países que são, sim, um santuário de proliferação do coronavírus, tá certo? Vamos falar sobre, para a gente concluir, os países e os índices específicos. Eu vou falar os 5 países que eles foram mais afetados. Lembre-se que esse vídeo ele foi gravado no dia 26 de março de 2020. Então, à medida que o tempo vai passando, esses índices eles podem mudar. Então, se você assistir este vídeo daqui a alguns meses, não escreva nos comentários, você errou o índice. Não é que eu errei, eu estou falando o índice especificamente para o dia 26 de março de 2020. Então, o país que teve o maior número de óbitos foi a Itália, em primeiro lugar, que teve quase aí 8 mil
óbitos e quase 80 mil infectados. Em segundo lugar, Espanha, com 4 mil mortes. Em terceiro lugar, a China, com mais de 3 mil mortes. Em quarto lugar, o Irã, com mais de 2 mil mortes. E em quinto lugar, os Estados Unidos, com mais de 1.000 mortes. A essa altura, mundialmente falando, foram registrados quase 22 mil óbitos. E a minha previsão sobre isso é que a epidemia ela vai durar 4 anos, ela vai ser estancada em 2023 e vão chegar em torno de 100 mil mortes pelo coronavírus. Então não vai virar, eu volto a reiterar aquilo que eu havia falado no meu vídeo anterior. Eu volto a reiterar que o coronavírus, essa terceira temporada do SARS, ela não vai virar uma gripe espanhola, mas ela também não é algo simples, ela vai ser em torno aí de 100 mil óbitos. E, por último, mas não menos importante, quais são os países que estão em maior situação de risco? Eu vou falar 20 países para vocês. O Brasil ele está dentro dessa lista, então assim, se você é brasileiro que mora num desses países que eu vou citar, você tem que ficar firme na quarentena e nas medidas de higiene. Ou se você conhece pessoas que moram nesses países, eu sugiro que você compartilhe o vídeo para as pessoas que moram nesses países. Então, em primeiro lugar é a Alemanha. É um país que está em grande situação de risco porque tem uma alta quantidade de idosos. É o país que tem o maior número de idosos da Europa. Em segundo lugar, a França, que ela vai também ser um desses países que, na minha opinião, ele vai ter um aumento exponencial do número de infectados e de óbitos. Terceiro lugar, a Suíça. E em quarto, o Reino Unido. Em quinto, a Coreia. Sexto, Holanda. Sétimo, Áustria. Oitavo, Bélgica. Nono, Canadá. Décimo lugar, Noruega. 11º, Portugal. 12º, Austrália. 13º, Brasil. A Suécia, Turquia, Israel, Japão, Malásia, Dinamarca, República Tcheca e Irlanda. Eu acredito que eu falei 20, mas esses foram os países que mais me chamaram a atenção como focos de potencial desenvolvimento das infecções pelo coronavírus, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Devo avisá-los que este não será o último vídeo em que eu vou me pronunciar sobre o coronavírus. Vão acontecer eclipses solares este ano ainda no eixo de Ardra e Mula. Então eu vou fazer futuramente novos vídeos para entender como esses eclipses, vou explicar para vocês como esses eclipses eles vão afetar os desdobramentos da pandemia, tá certo? Então, se você apreciou a minha análise, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Eu posto vídeos de astrologia e previsões toda semana, então esteja sempre ligado para você não perder nada. Então eu sugiro que você ative o sininho, que sempre que eu subo um vídeo novo, você imediatamente recebe uma atualização no seu smartphone. Então, nos vemos na próxima com mais novidades. Obrigado pela atenção e tchau!